Olá, canal Bola Astral, mais uma vez, sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Minha gente, neste vídeo aqui vamos fazer a previsão de mais dois jogos desta rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Bahia e Vitória, Flamengo e Cruzeiro, ambos os jogos na quarta-feira, dia 11, tudo bem? Então vamos lá, minha gente. Primeiramente, Bahia e Vitória, vamos ver aqui com o tarô. Dinâmica do jogo, né, o contexto do jogo em si e também a numeração importante de jogadores e o tempo de jogo, e depois aqui com baralho cigano. Vamos ver, né, vamos fazer a previsão do jogo em si, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar. Primeiramente aqui com o tarô. Oráculo, por favor, Bahia e Vitória, dia 11 de março de 2026, Campeonato Brasileiro da Série A. Contexto de jogo e numeração importante para os times do Bahia e do Vitória, respectivamente. Oráculo, por favor. Vamos lá, minha gente. Como é que vai ser esse jogo? Qual que vai ser o contexto do jogo entre Bahia e Vitória? 4 de espadas. Primeiramente, um jogo bem parado, um jogo bem tancado, calmo até meio. Depois me veio 4 de paus. 4 de paus aqui já me mostra algum gol ocorrendo. E depois aqui nós temos a rainha de paus. Um dos dois times aí vai tomar mais iniciativa, tá? Vai acordar para o jogo, vai ter mais essa iniciativa, enquanto parece que um outro vai ficar mais parado, mais tranquilo, meio que estagnado no jogo, tudo bem? Vai ter gol? Vai ter gol sim. Pelo menos um gol aqui vai. Vamos ver a numeração do Bahia. Rei de paus, que tem valor 14, 10 de copas e roda da fortuna. Numeração. Duas cartas para o Bahia aqui tem número 10, tá? Número 10. A numeração total do Bahia aqui é 34, tá? É 34. Temos também a soma, né, que é 7, e 10, como vieram duas cartas de número 10. Então prestem atenção, jogadores do Bahia que porventura vistam 34, 7 ou 10, e também 34 minutos do primeiro e do segundo tempo, bem como 10 ou 7. Numeração do Vitória. Vitória me veio com 6 de copas. Vitória me veio com o rei de espadas, valor 14, e com o 10 de ouros. Nós temos aqui a numeração do Vitória, já é 30, tá? 30. Então, 30 minutos do primeiro ou do segundo tempo para o Vitória. Se porventura houver algum jogador do Vitória que vista a camisa de número 30, e também a numeração 3. 3 minutos do primeiro ou do segundo tempo, e também, se porventura houver algum jogador do Vitória que vista a camisa de número 3. Gratidão, Oráculo, salva sua força, salve. Vamos lá agora, gente, para a previsão a respeito do jogo em si. Oráculo, por favor, Bahia e Vitória, dia 11 de março de 2026, Campeonato Brasileiro Série A. Triunfo do Bahia, empate. Triunfo do Vitória, respectivamente, Oráculo, por favor. As cartas do Bahia. Bahia me abriu com a cruz, carta 36. Já me demonstra um sofrimento, já me demonstra um peso para o Bahia nesse jogo. Depois vem o navio. Aí é um time que começa a se movimentar, a reagir dentro de campo, meio que de uma forma lenta, meio que de uma forma meio assim, parada. Se houver jogadores do Bahia que são estrangeiros, inclusive, a gente pode ver que vai ter uma participação aí para tentar movimentar o Bahia, que terminou com a chave. Terminou bem, porque achou as soluções. O Bahia achou as soluções diante do peso e do sofrimento que entra, tá? Gradual e seguro, lento, mas acha as soluções aqui no final. Empate. Empate me veio montanha, me veio torre e me veio cegonha. Cartas 21, 19 e 17. Vitória me abriu com os pássaros, carta 12. Carta 20, carta dos jardins. Carta do buquê, carta de número 9. Olha, o Vitória aqui, ele entra um pouco nervoso, um pouco estressado dentro de campo, tá? Estressado dentro de campo, mas há uma melhoria sim aqui para o Vitória. O Vitória tem que fazendo um bom jogo sim, tá? Vitória fazendo um bom jogo sim. Parece que haverá algum pênalti aí para o Vitória, hein? Parece que haverá algum pênalti. Não sei se vai acertar esse pênalti, não. Olha, apesar de o Vitória fazer um bom jogo, a carta final para o Bahia foi a chave, né? A chave no final me demonstra que é uma carta de poder, é uma carta que traz vitória, é uma carta que traz a solução, né? Então, minha previsão aqui do Bavi, né, de Bahia e Vitória,
neste dia 11 de março de 2026. Minha previsão aqui é de um triunfo, né, minha gente? Os torcedores do Bahia me xingam muito quando eu falo vitória do Bahia. Não, minha previsão aqui para este jogo entre Bahia e Vitória no dia 11 de março é de um triunfo do Bahia sobre o Vitória neste dia 11. Gratidão, oráculo, salva sua força. Salve. Vamos lá, minha gente, agora para Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro, dia 11 de março. Oráculo, por favor. Jogo entre Flamengo e Cruzeiro neste dia 11 de março de 2026, Campeonato Brasileiro da Série A. Contexto de jogo e numeração importante, respectivamente, para os times do Flamengo e do Cruzeiro. Oráculo, por favor. Vamos lá. Como é que vai ser esse jogo, gente, entre Flamengo e Cruzeiro? Qual vai ser o contexto e a dinâmica desse jogo? As de espadas, um time aqui que tem uma estratégia mental boa aqui nesse jogo. Um 6 de paus. 6 de paus é gol. Tá? Algum gol, pelo menos um gol aí vai ter. Não tô vendo 0x0 não, hein? Um 8 de paus. Um jogo bastante brigado, bastante... Como é que eu posso dizer pra vocês? De um dos dois times aí tem uma briga bem grande, tá? Uma iniciativa mental. Vejo que vai ter um gol pelo menos um, tá? Pelo menos um gol aí. E uma briga, uma discussão grande aí. Os times bem brigados, tá bom? Esse é o contexto de jogo. Numeração do Flamengo. O Flamengo me veio com cavaleiro de paus, valor 12. Outro cavaleiro, hein? Cavaleiro de copas. E rainha de copas. Só cartas da corte para o Cruzeiro. Para o Flamengo, desculpem. Só cartas da corte para o Flamengo. 2 cavaleiros e uma rainha. Nós temos aqui... Vamos lá. Ó, numeração total do Flamengo é 37, tá? É 37. Então nós temos 37. Nós temos também a numeração do Flamengo aqui, 10. E como saíram 2 cartas de número 12, tá? Eu também considero aqui para o Flamengo essa numeração 12. Então, prestem atenção aí no Flamengo com as numerações 37, 10 e 12, seja para jogadores ou tempo de jogo importante. Tudo bem? 37, 10 e 12. Cruzeiro. Cruzeiro me abriu com o arcano maior de número 18. A lua com o 2 de ouros e com o 3 de espadas. Nós temos aqui a numeração do Cruzeiro, por sua vez, minha gente, é 23, tá? 23 minutos do primeiro ou do segundo tempo, se houver algum jogador do Cruzeiro que porventura vista 23, e também 5 minutos do primeiro ou do segundo tempo, e também se porventura houver algum jogador do Cruzeiro que vista a camisa de número 5. Gratidão, oráculo, salve a sua força, salve oráculo, salve a sua força. Vamos agora, minha gente, para a previsão do jogo em si. Vamos lá. Oráculo, por favor, jogo entre Flamengo e Cruzeiro neste dia 11 de março de 2026, Campeonato Brasileiro da Série A. Vitória do Flamengo, empate, vitória do Cruzeiro, respectivamente, oráculo, por favor. Vamos lá. Primeiramente as cartas do Flamengo. O Flamengo me abriu com o urso, carta 15. E mostra um domínio de jogo, pelo menos tentar manter a posse de bola com a cruz. Só que essa posse de bola do Flamengo aqui, muitas vezes, ela vai ser ineficiente, ineficaz. Tá? Uma posse de bola meio nula. Sofrimento, a carta da cruz. Mas termina com a chave. Terminou com a chave que nem o Bahia, hein, gente? Olha que coincidência. O Flamengo, ele tem esse sofrimento aqui, sim, com a posse de bola. Muitas vezes não sabendo o que fazer com a posse de bola. Mantendo muitas vezes o controle do jogo, mas o controle de jogo muitas vezes estéril. Aquele controle de jogo que não dá em nada. Porém, no final nós temos chave. Né, que é uma carta de muita força. É uma carta que geralmente me demonstra vitória, mas vamos ver as outras, vamos com método de comparação, né? Empate me veio âncora, carta 35. Montanha, 21. E nuvem, 6. Não, minha gente, não vejo, não. Empate, não estou vendo aqui resultado para empate, não. Deve chover muito nesse jogo, hein? Não sei qual é a previsão meteorológica para esse jogo, não, mas deve cair uma água aqui no Rio. Preocupante. Cruzeiro. Cruzeiro me veio com os ratos, carta 23, com os peixes, carta 34, com lírio, carta 30. Olha, o Cruzeiro, minha gente, o problema do Cruzeiro aqui é o desgaste físico, tá? Muito desgaste físico. Principalmente dos jogadores mais velhos e mais experientes. O jogo até flui para o Cruzeiro. O Cruzeiro deve marcar gol.
Cruzeiro deve marcar algum gol, sim. Porém, minha gente, aqui tá mais favorável para o Flamengo, tá? Tá mais favorável para o Flamengo porque eu vejo que o desgaste físico do Cruzeiro vai ser muito grande, ó. 34 com 23. Essa combinação aqui, ó, a carta 34 é uma carta de quantidade grande de desgaste. O time vai se desgastando muito. E tem, o Cruzeiro até que alcança uma certa estabilidade, mas não para vitória, tá? Então, minha previsão aqui para esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro neste dia 11 de março de 2026 é de uma vitória do Clube de Regatas do Flamengo. Reiterando, Clube de Regatas do Flamengo vence esse jogo contra o Cruzeiro no dia 11, tudo bem? Então, minha gente, essas foram as previsões dos jogos entre Bahia e Vitória e Flamengo e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro Série A 2026. Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.